Oi, gente, eu me chamo Liriel, tá? E hoje eu vim gravar aqui um vídeo pra vocês, só que é um vídeo bem diferente, tá? Hoje eu vim contar um testemunho, tá? De quando eu passei pelo processo que fizeram um voodoo pra mim, tá, gente? E aconteceu várias coisas ao decorrer aqui dos vídeos. Ao decorrer do vídeo vocês vão entender, tá? Por tudo que eu passei e tudo. E ontem eu aqui mexendo no YouTube, tá? Apareceu pra mim um vídeo de uma menina que teve o testemunho dela, né? O testemunho de vida. Aí acabou que me despertou essa vontade de contar também um testemunho que já aconteceu comigo, né? Sobre a questão do voodoo, né? Porque foi uma coisa muito ruim que aconteceu e tudo. E foi um testemunho também muito grande também, né? Que Deus salvou a minha vida, né? Que eu poderia muito bem ter morrido. Então eu resolvi vir contar aqui também esse testemunho pra vocês. Então, eu já peço logo pra vocês, tá? Se você não for inscrito aqui no meu canal, eu te convido a você se inscrever. Deixe o seu like, tá, gente? Pra poder alcançar mais pessoas esse testemunho, tá? E alcançar mais pessoas, porque eu tenho certeza que toda pessoa tem um testemunho pra contar, né? Mesmo que se for pequeno, o mínimo detalhe, Deus já lembrou alguém de alguma coisa. Então, pra despertar a vontade das outras pessoas em contarem seu testemunho também. Então tá, gente, vamos começar aqui a história. Pra começar, eu tenho 3 filhos agora, né? Mas só que antigamente eu só tinha um. Eu tava num relacionamento, tava num casamento muito conturbado também, tive um filho, aí acabou que eu separei. Que foi que depois da separação foi o que veio isso, né? O que aconteceu. Aí eu tive um filho, né? Foi meu primeiro casamento, eu casei. Aí foi um relacionamento muito ruim, muito conturbado, tá? Que eu também não vou citar nomes. Mas só que acontecia muita coisa também estranha, né? Que eu nunca tinha visto, tipo da pessoa ser possuída assim na minha frente, né? Não sei se era fingimento ou se realmente era verdade, mas só que dizia que tava baixando as coisas, né? Então, fora essa parte, tá? Que eu não vou contar sobre dos outros, então eu vim contar aqui sobre outras pessoas, mas eu vou contar aqui sobre a minha parte e o que Deus fez na minha vida. Então é isso, gente. Terminei esse relacionamento, tá? Não deu certo. Aí eu fiquei cuidando do meu filho sozinha, fui embora. E a partir daí começou. Aí eu fui pra casa da minha mãe, né? Morei um tempo com ela. E a partir daí, né, gente, passou-se uns dias. Eu comecei a sentir muitas coisas ruins. Comecei a ter crises de. Tipo assim, eu sentia muita coisa ruim, sabe? Todo dia eu comecei a sentir agonia muito forte na minha cabeça, tristeza, muitos sentimentos ruins, tá? Coisa assim, que eu acho que foi por questão de ter virado um trauma, o relacionamento virou um trauma. E acabou que isso acabou me gerando outras coisas, tá, gente? Fiquei sem falta de paciência. Tipo assim, me dava tanta agonia, assim, tristeza, sentimentos tão ruins naquele momento, que às vezes eu começava a quebrar tudo. Eu se trancava dentro do quarto e começava a quebrar tudo. Então, gente, depois disso, passou um tempinho, né? Eu comecei a sentir muitas coisas ruins mesmo. Comecei a ter sentimento de morte. Sabe quando você sente que você vai morrer? E, tipo, você olha pra aquela pessoa, aí eu olhava pro meu filho e sentia como se eu fosse morrer do nada. Comecei a dormir, eu dormia do lado dele, tá? Eu passava a noite toda, eu dormia no quarto separado, minha mãe dormia em outro. Nesse tempo a minha irmã estava casada ainda, com o primeiro casamento dela, e o filho dela tava na casa dela. Aí eu dormia todo dia, olhando pro meu filho, né? E chorando, porque eu sentia que eu ia morrer, né? Aí eu acabava que eu passava a noite toda olhando pra ele e falando, meu Deus do céu, não acredito que eu vou morrer, meu filho vai ficar... Tipo, como se tivesse sentimento de despedindo, né? Aí foi que eu comecei a sentir muitas coisas estranhas, gente. Eu comecei a sentir várias beliscadas, assim, no meu corpo. Sabe, parecendo que tá enfiando agulha no seu corpo, que você... Tipo, quando uma muriçoca, assim, te pica, que ela dá aquela picada, assim. Aquelas muriçoca bem forte, que chega a ser dói, assim, se espanta. Eu sentia isso no meu corpo todo, tá, gente? Aí teve um dia que eu tava sozinha no meu quarto, né? Minha mãe, ela sempre foi, assim, mais de oração. Minha família, minha avó, entendeu? Aí minha mãe tava dormindo no quarto dela. Nesse dia eu tava no quarto sozinha. Aí do nada eu comecei a sentir umas pontadas no meu corpo. Tipo agulha, enfiando agulha assim no meu corpo. E depois eu comecei a sentir uma dor muito forte aqui, ó.
Eu senti como se fosse uma mão apertando aqui muito forte e como se estivesse quebrando todos os meus ossos. Uma dor assim insuportável, eu comecei a me agoniar assim, sabe? Só que eu não queria ir diretamente ao quarto da minha mãe, que eu fiquei tipo assim com medo, entendeu? De assustar ela também. E eu comecei a orar e repreender lá dentro do quarto. Aí eu mandei mensagem pra irmã Laiane também, né? Que é a alta pastora também, que sempre que a gente pedir oração, ela sempre orava pela gente, né? Aí foi. E eu senti nessa dor, mãozona assim, ó, como quem tem a mão, assim, ia quebrar todos os meus ossos, senti assim. Era uma coisa muito estranha, gente. Se eu não tivesse vivido, sentido em mim mesmo, eu acho que eu não acreditaria que existia isso que é o voodoo, né? Que eu descobri depois que era um voodoo. Eu não acreditaria se eu não tivesse sentido, né? Porque é coisa assim, gente, que não tem muita lógica, né? É que nem fala, a pessoa só acredita quando passa pela mesma coisa ou então algo parecido. Aí eu saí do meu quarto, né? Quando eu saí do meu quarto, não, minto, ainda não. Eu senti a mão, aí eu comecei a orar e repreender, se sentia aqui parecendo que ia quebrar todos os meus ossos. Comecei a orar, repreender, chorando muito dentro do quarto, né? Mandei mensagem pra essa irmã Laiane, aí eu pedi pra ela fazer a oração, ela mandou um áudio pra mim, orando e repreendendo também. Aí eu tentando me controlar pra mim não acordar minha mãe, né? Que a minha mãe tava dormindo. Aí eu peguei e me deu uma vontade de beber água. Aí eu levantei e fui pra cozinha. Na hora que eu fui beber água, aí eu senti uma mão sufocando meu pescoço. Aí eu não tava nem conseguindo nem engolir a saliva, né? Aí eu falei, não, eu não vou aguentar não, vou ter que chamar a mãe. Aí eu cheguei lá quase sem conseguir nem falar. Quando eu senti que pegou e apertou aqui minha garganta, aí eu só cheguei na minha mãe, eu lembro que ela tava deitada, né? Que ela tava dormindo. Aí eu balancei ela assim, eu falei, mãe. Aí ela já levantou assim, ela sentou na cama assustada, né? Eu falei, não tô conseguindo respirar. Eu falava assim, tipo ofegante. Aí ela foi que orou e repreendeu. Aí quando foi, peguei e dormi, né? E eu só chorando, sentindo um sentimento de morte. Aí eu peguei e fui, como é que se fala? Ah, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês também do começo que eu esqueci. Antes de eu sentir isso tudo e descobrir que eu tinha um voodoo, eu senti que tinha alguém fazendo alguma coisa pra mim, entendeu? Porque, tipo assim, minha família, cada pessoa tem um dom diferente, entendeu? E eu, tipo assim, de sonhar, a gente sonha as coisas, depois acontece, é coisa assim, um mistério de Deus, né? Aí teve um dia que eu tava sentada no corredor lá fora, antes de eu descobrir, de eu sentir isso tudo. Tava sentada, né? E eu senti uma coisa assim, do nada eu senti como quem tava fazendo alguma coisa ruim pra mim. Aí eu cheguei na minha irmã, né? Nesse dia ela tinha ido visitar minha mãe. Aí com o filho dela, né? Que eu falei que ela tava casada, ela foi visitar. E eu falei bem assim, Débora, eu tô sentindo que tem alguém fazendo alguma coisa pra mim. Aí depois eu fui mãe, aí depois eu falei bem assim, mãe, eu tô sentindo que tem alguém fazendo alguma coisa pra mim. Aí ela só falou assim, repreendo, ora e repreendo. Antes de eu sentir isso tudo, né? Eu nem sabia que eu tava com isso, né? E nem tinha começado a sentir as coisas. Aí foi, beleza. Aí acabou que aconteceu isso tudo, né? Que a minha mãe pegou, que eu consegui acordar minha mãe, ela orou e repreendeu. No outro dia eu fui na pastora. Aí quando eu cheguei lá na pastora, né? Ela entrou pra mim que tem só uma salinha de oração na casa dela, própria para as orações que ela faz. Então eu entrei naquele quartinho, aí ela encostou a porta e começou a orar em mim. Gente, eu tava tão pesada, mas tão pesada espiritualmente, que ela ficou tonta. Ela falou, ela tá tão pesada que eu cheguei e fiquei tonta. Aí foi, ela começou a orar em mim, né? E eu tava sentindo, assim, umas coisas estranhas dentro de mim, só que eu tava tentando me controlar. Por isso que eu falo, gente, se você for receber uma oração, você não controla. Se você tiver com vontade de fazer algumas coisas estranhas, isso é provavelmente o inimigo agindo, né? Então, você não pode esconder, porque se você esconder, se ele não manifestar dentro de você, não vai ter como tirar, né? Porque não vai saber que tá dentro. Aí eu tava com vontade de sorrir, fiquei com vontade de fazer umas coisas estranhas, comecei a sentir ódio dentro de mim também. Aí foi que eu comecei a me controlar. Só que teve uma hora que eu venci tentando me controlar, né? Ela pegou e falou, ela tava orando assim em mim, aí ela se afastou um pouco assim pra trás, aí ela falou bem assim, não adianta você tentar se esconder, eu já te vi atrás dela. Aí quando ela falou isso aí eu não consegui me controlar, tipo assim. E aí eu peguei e comecei a cair de joelho e fiz assim, com as mãos assim, ó. E comecei a sorrir.
Comecei a sorrir, então, tipo assim, fiquei sorrindo. Na mesma hora, gente, ela saiu da sala de oração e foi, que é dentro da casa dela mesmo. Ela saiu da sala de oração, eu fiquei lá, ajoelhada. Em todo momento eu estava consciente, só que eu não era eu que estava fazendo aquilo. Então, por isso que eu lembro de tudo, das coisas que eu fiz, né? Porque realmente não era eu, mas eu estava com minha consciência. Aí ela saiu e foi chamar mais duas irmãs que estavam na cozinha lá. Que assim que eu cheguei para pedir oração, ela estava conversando com as irmãs. Aí ela chamou mais duas irmãs para poder orar em mim. Aí foi na hora que ela começou a perguntar umas coisas, né? Perguntou quanto tempo. E uma coisa muito estranha que eu sentia, que toda vez que ela orava em mim que eu caía e me sentia como se eu virasse o boneco de voodoo, entendeu? Eu caía no chão e me sentia como se eu fosse um boneco. Aí ela chamou as duas irmãs, ela orou em mim, repreendeu. Aí foi onde ela falou, né, que eu descobri que tinham feito voodoo pra mim, num boneco. Que tudo que a pessoa fazia, que foi oferecido para as coisas ruins, né? Esse boneco de voodoo que foi feito pra mim, foi oferecido para as coisas ruins. E que tudo que a pessoa fazia no boneco, eu sentia. Por isso que eu tava sentindo mão, tipo assim, que parecia que ia quebrar todos os meus ossos. A agulhada no meu corpo também eu sentia. Tudo que era de ruim eu sentia em mim. Coisa estranha que eu nunca nem tinha sentido na minha vida. Eu tinha sentido, foi nesse dia que ela me revelou, que ela falou até a pessoa que tinha feito pra mim. Só que eu também não vou revelar nomes, tá? Até porque eu também já perdoei a pessoa, que a gente tem que liberar o perdão pra poder ser perdoado também, né? Então, gente, foi aí que eu descobri, ela orou em mim, repreendeu todo espírito de morte, tudo. Falou pro inimigo tirar toda a agulhada que ele botava no meu corpo. E eu não tinha falado pra ela que eu sentia as picadas de agulha. Não tinha falado, mas nessa hora ela repreendeu todo espírito de morte, tudo que foi lançado do boneco de voodoo. Aí ela pegou e falou pra mim, olha, que isso aí não era simplesmente, tipo, uma coisa fraquinha, era um voodoo, né? Então ela falou pra mim, você vai fazer uma campanha de 7 sexta-feira, porque toda sexta-feira lá na igreja é culto de libertação. 7 sexta-feiras na igreja, num culto de libertação, você vai fazer uma campanha. Você vai vir 7 sexta-feira de culto de libertação e eu vou orar em você. Aí foi que, gente, e eu lembro que depois que ela começou a orar em mim, a partir desse momento, eu passei todos os dias até eu me libertar no mundo espiritual. Eu não, tipo assim, tô aqui normal com vocês, sabe quando você tem a impressão que você tá sonhando? Eu acho que alguém já deve ter tido isso, pelo menos uma vez na vida. De você tá num lugar e do nada você parece assim, vem a impressão que você tá sonhando, num sonho. Eu ficava todo dia, eu lembro que eu chegava na casa da minha avó, né? Aí eu chegava todo dia lá chorando. E eu sentia uma coisa muito estranha, que eu sentia como quem tinha alguém assim, em cima das minhas costas. Eu sentia como quem tinha um costo, não sei o que era coisa ruim. Ficava pregada aqui em mim, eu sentia ele assim em cima de mim. Aí eu peguei, né? Eu chegava todo dia na casa da minha avó chorando, e ela falava, vai passar em nome de Jesus. Aí eu, com medo de morrer, eu falava, porque eu tava me sentindo no mundo espiritual, né? Não tava normal. Aí eu ficava com medo de morrer também, né? Que a gente tem medo, né? De isso acontecer, principalmente da pessoa que é nova, né? E de deixar os filhos também. Então eu fui começando e todas as vezes que ela orava em mim, eu me manifestava. Aí ela foi orando, eu fui às 7 sexta-feira na igreja. Teve um dia que eu tava com muito medo, ela não orou em mim. Ela sentiu o meu medo, que ela até me deu tipo que uma bronca, né? Porque eu tava apavorada, nunca tinha acontecido isso comigo. Eu tava sentindo coisas estranhas, tava com medo de morrer ao mesmo tempo. Acabou que abalou a minha fé, né? Aí teve um dia que eu fui lá no culto, né? Eu tô um pouquinho rouca assim, gente, porque recentemente eu tava gripada, né? Aí teve um dia que eu fui no culto de sexta-feira, aí ela começou a orar em mim e eu tava com muito medo, muito medo. Aí ela pegou e falou bem assim, eu vou deixar pra orar em outro dia, porque não precisa ficar com medo não, mulher, cadê a tua fé? Ela falou assim, eu não sabia, eu não tinha falado que tava com medo. Mas quando a gente tem, tipo assim, quando a gente fica com a fé abalada, é mais uma brecha que o inimigo acha. Então, quanto maior a sua fé, maior você vai conseguir se libertar mais rápido, entendeu? Porque Deus, ele pode tudo, né? Deus, ele pode fazer tudo. E também tá na Bíblia que a fé, ela move montanhas. Então, a fé pode fazer qualquer coisa, assim, a fé em Deus, né? Então, quando a gente tá com a fé abalada ali, o inimigo, ele age também naquilo, né?
Ele tenta agir, só age se Deus permitir. Aí foi, gente, nesse dia ela não orou em mim, que eu tava com medo. Aí depois, na outra sexta-feira eu fui. E aí eu lembro que eu também me manifestei. Nesse dia aí que eu me manifestei, eu tava com minha mãe, meu padrasto. Aí todo mundo já tinha saído do culto. Eu esperei o final, tá? Pra ela poder orar em mim, que eu tinha vergonha de se manifestar na frente dos outros, depois os outros ficar falando, né? Aí foi que ela orou em mim, aí eu comecei a manifestar e eu lembro que toda vez só pegava mais nesse braço. Eu não sei se é por causa da tatuagem, gente. Não sei por quê. Eu acho que não. Mas eu lembro que essa mão sempre fazia esse símbolo aqui, ó. Aí teve um dia que nesse dia que ela tava orando em mim, né, que eu já tinha feito as orações, aí ficou assim, minha mão ficou toda torta, as duas ficou toda torta, e ela pegou e repreendeu, ela falou assim, tá repreendido, tudo que foi lançado contra a tua vida, toda praga, tudo que foi feito pra você morrer toda torta, que até isso jogaram, tinham jogado uma praga pra mim, porque queria que eu morresse toda torta. Aí foi que ela repreendeu e orou, aí se desfez isso aqui também. A gente, no dia do voodoo também, que ela orou em mim, eu esqueci de falar, que minha mão ficou travada assim. Eu não conseguia mexer minhas mãos naquele dia que eu falei que ela foi buscar as duas irmãs. Ela saiu da sala e foi buscar as duas irmãs para orar em mim. Quando ela terminou de orar, minha mão ficou assim. Aí eu comecei a chorar e eu falava bem assim, eu não tô conseguindo mexer minha mão, eu não tô conseguindo mexer minha mão. Aí ela falou bem assim, isso aí é a garra do inimigo, a garra do bicho, né? Que ele tava segurando assim na minha mão, que era a garra. E eu não conseguia movimentar de jeito nenhum. Aí foi que ela orou e repreendeu, passou assim a mão. Aí depois eu consegui mexer minhas mãos de novo. Aí foi, né, gente, voltando a outra parte da história, né, que eu tinha esquecido de contar essa. Aí depois que manifestou, ela repreendeu, né, disse que tinham jogado, porque jogaram praga na minha vida, porque queria que eu morresse toda torta também. Aí... Gente, eu sei que foi sacrifício, viu? Pra mim se livrar desse negócio aí, desse voodoo, foi sacrifício. E toda vez que a pastora orava em mim, repreendia, quando eu caía no chão, eu me sentia como um boneco. Aí teve outro dia que ela pegou e orou em mim, na outra sexta-feira, né? Que todo dia orava e ia quebrando, porque era muito forte, então não tinha como quebrar só num dia. Por isso que ela falou pra mim que era pra mim fazer a campanha, né? Aí já na outra vez ela orou e repreendeu de novo, me manifestei. E ela pegou e falou, perguntou quanto tempo já tava. E eu lembro que eu fiz assim com a mão. Aí ela falou 10 meses. Aí só balancei a cabeça assim, sorrindo, né? O que tava dentro de mim sorria, tipo com deboche, né? Aí, e com raiva, muita raiva. Sentia dentro de mim muita raiva, sem ter raiva de nada. Aí ela pegou e falou bem assim, agora tira agora do que você cavou. Aí eu lembro que eu tava ajoelhada no chão, né, que eu tava possuída. Aí eu comecei a fazer assim no chão. Aí ela falou, cava onde foi enterrado o boneco de voodoo. Porque fizeram pra mim, enterraram, porque era pra mim morrer, né. Aí comecei ajoelhada no chão, comecei a fazer assim no chão. Eu lembro que eu fazia assim, ó, aí eu falava, cava. Aí agora tu pega o boneco. Aí falou bem assim, e desfaz. Aí começou tipo, fazia assim, movimento de desfazer, entendeu? E tira o nome dela de dentro. Aí foi que eu fazia assim, tipo, como que a gente tava desfazendo mesmo. E eu sentia como se eu estivesse na realidade cavando, realmente numa areia. Eu lembro que eu tinha uma visão assim de uma areia e eu fazia assim. E depois tirava um boneco de dentro e tirava o nome. Aí foi, gente, que depois disso, aí ela orou e repreendeu em mim. Aí saiu o que tinha de ruim, né? Saiu o que tinha de ruim. Aí depois disso, eu comecei a ir pro culto direto. E ela falou, gente, e depois que eu me libertei disso aí, tava me libertando, ainda teve um dia. E essa pessoa, ela virou pra mim e falou, olha, você tem que permanecer na igreja, não fica longe da igreja, porque essa pessoa só vai parar de fazer isso quando ela estiver morta. Aí foi que eu fiquei indo pro culto, né? E quando eu tava quebrando já esse negócio de voodoo, a pastora orou em mim também, outro dia na igreja, e ela pegou e falou, olha, colocaram teu nome na boca do sapo e costuraram, pra poder te matar também, pra te destruir. E uma coisa, gente, muito estranha que eu senti também, realmente, nesse dia eu fui com minha avó, né? Aí eu dormi na casa da minha avó também, nós fui pra igreja, e eu tinha comida, eu tinha jantado antes de ir, e ela falou bem assim,
Aí ela falou bem assim, bora, coloca toda a baba pra fora, a baba do sapo, né? E na hora eu tentei, vinha a ânsia de vômito, eu tentava vomitar e não conseguia, não saía nada. Aí ela falou bem assim, quando você chegar em casa, você vai vomitar e você vai vomitar um líquido estranho e esse líquido é a baba do sapo e vai ser desfeito. Então, gente, aí eu sei que eu senti muita vontade de vomitar, né, assim que eu cheguei do culto. Fui no banheiro, aí eu peguei e senti muita vontade de vomitar. E uma coisa que eu achei muito estranha, eu tinha comido antes de ir pra igreja, né? E eu peguei e senti vontade de vomitar e comecei a vomitar uma coisa tipo ácida. Um líquido muito estranho. Eu não vomitei a comida que eu tinha comido, só saiu só esse líquido. Tipo, amargo. E era transparente, do jeito que ela falou que eu ia vomitar. Aí era transparente o líquido, amargo e tipo ácido. Sabe quando você fica com azia que queima tudo? Aí eu peguei e vomitei esse negócio no sifão. Aí eu, meu Deus do céu, é cada coisa assim, né, gente, estranha. E se você não vê, você não acredita. Aí depois disso também, aí eu continuei fazendo as orações até que eu fui liberta disso, né? Graças a Deus também. Aí foi, gente, eu continuei indo pro culto, né, pra igreja também. Depois disso, eu nunca mais senti nada sobre questão de negócio dessa parte, assim, de voodoo, de coisas, essas coisas, eu não senti nada, não. Eu senti outras coisas, né? Que depois eu vou trazer outros também testemunhos, porque eu tenho vários, gente, tem várias coisas que já aconteceram, você não tem nem ideia. Depois eu vou trazer mais, tá, gente, falando sobre outras coisas também. Então, gente, aí eu continuei indo pro culto, pra igreja, graças a Deus que Deus não deixou eu morrer, né? Que eu fui liberta desse voodoo, né, gente? Realmente eu nem sabia que existia esse boneco de voodoo, né? Mas eu acreditei nesse tempo porque tudo que eu sentia, gente, era coisa muito estranha. Sentia agulhada no meu corpo, tipo a pessoa enfiando a agulha assim. Eu sentia, e outra coisa também que eu sentia, uma coisa muito estranha quando tava acontecendo isso, né? Que eu tava no processo de libertação para poder desfazer o voodoo que tinham feito no boneco pra mim. Eu também sentia, toda vez que eu ia dormir, eu sentia alguém sentando na minha cama. Eu sentia, e eu sabia que era coisa ruim, coisa boa que não era. Porque quando a coisa boa, você sente uma presença boa, né? E eu sentia alguém sentando na minha cama. Antes de eu começar a ir pra campanha e quebrar, eu sentia uma pessoa sentando na minha cama. Também, gente, foi tanta coisa, foi tão... Tipo assim, foi um momento horrível. Eu realmente pensei que eu ia morrer, não pensei que eu ia sobreviver. Tipo assim, eu tinha fé, né? Pedia muito a Deus pra ele não me deixar morrer, pra ele me libertar e tudo. Por isso que tudo é questão de fé, né? Eu comecei a ter mais fé em Deus. Também, minha família também sempre orando, repreendendo, né? E eu fui fazendo uma campanha. Gente, nesse tempo aí, era tão estranho. Quando eu tava me libertando, que eu acho que não foi feito só pra mim. Tipo assim, foi jogado praga até no meu filho, né? Porque eu lembro que ele era pequenininho, ele tinha 1 ano e poucos, quando eu tava no processo. Sobre esse negócio do voodoo, né? Eu lembro também que ele ficava muito estranho, como se ele tivesse, tipo, possesso também. Ele ficava fazendo assim, ó, no chão sentado, ficava fazendo assim, ficava com raiva, uma coisa que ele nunca nem tinha feito. Ele ficava assim, e fazia assim com as mãos, ele fazia assim com as mãos também. Então acho que tipo, era coisa do inimigo também, né? Porque o inimigo, quando ele tenta agir de uma forma, ele não quer destruir só uma coisa, ele foca ao redor, né, nas coisas. Aí foi isso, gente, eu fui pro culto certinho. Ela foi orando em mim até que ela me libertou também, né? E sempre, quando a gente precisa de oração, ela sempre tá orando pela gente, né? Que eu sinto assim, como se ela fosse uma mãe também, né? Pra mim. Pra mim e pra minha irmã. Toda vez que a gente precisou, ela sempre esteve lá para orar e ajudar a gente. E ela sempre ora também, tá? Pela gente. Mesmo a gente não indo assim, dificilmente. Às vezes a gente passa um tempo sem ir pra igreja, né? Agora que eu vim voltar de novo. Mas foi isso, gente, graças a Deus, né? Esse foi o meu testemunho, que Deus me libertou do voodoo. Que eu não sabia nem que existia esse boneco de voodoo, né? Se eu não tivesse acontecido comigo, eu acho até que eu duvidaria. Se eu ouvisse uma pessoa falando isso, eu ia falar, não, isso não existe não. Mas só que realmente existe, né? A gente só começa a acreditar quando a gente passa por alguma coisa parecida.
ou então acontece com a gente, né? E graças a Deus eu fui liberta, né, desse voodoo. Deus não permitiu que eu morresse, né? E também eu sofria muito porque eu se questionava pra Deus por que ficava acontecendo essas coisas ruins comigo, por que as pessoas faziam tanto mal pra mim sem eu ter feito nada, né? Mas só que eu acredito que para tudo existe um propósito, né? Até para as coisas ruins que acontecem na vida da gente, tem um propósito também. Então é isso, gente. Graças a Deus, né? Deus me libertou, Ele me livrou do voodoo. Ele não deixou eu morrer, não deixou eu ficar com sequela, nada de ruim. Graças a Deus. Agradeço muito a Deus por isso, né? E foi esse, gente. Esse foi o testemunho, tá? Se você puder se inscrever aqui no canal também para poder estar me ajudando, se inscreva. Deixe o seu like também, gente, para poder o YouTube recomendar esse vídeo de testemunho para mais pessoas e encorajar as pessoas a contarem o testemunho do que Deus já fez na vida delas também. Porque eu só tive essa ideia também de contar esse testemunho, né? Do que Deus fez na minha vida, que Ele me libertou desse voodoo. Porque ontem eu tava mexendo no YouTube e apareceu, tá? O testemunho do nada. Nunca tinha aparecido pra mim. Apareceu o testemunho de vida de uma menina que postou um vídeo que eu acho que o nome dela até é Thaís, se eu não me engano, né? Qualquer coisa eu vou deixar até pra vocês aí o testemunho dela, muito forte também. E ela até se emocionou no vídeo, tá? E chorou. Eu vou deixar aqui pra vocês também, se vocês quiserem dar uma olhada, tá, gente? E é isso, pra poder encorajar outras pessoas a contar o testemunho, né, que Deus ainda age na vida das pessoas, que o mundo espiritual existe sim, que a maldade também existe, mas a gente tendo fé em Deus, Deus não permite nada de ruim acontecer com a gente, tá? Porque até uma folha que cai da árvore é com a permissão dele. Então, mesmo para as coisas ruins, existe um propósito, né? Às vezes a gente passa por um momento muito difícil, não sabe por que está acontecendo, mas tudo é no tempo de Deus, tudo tem um propósito para isso. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Desse testemunho. Foi um testemunho de vida e eu também irei trazer outros testemunhos, tá? Diferentes desse, porque eu tenho bastante. Além de ter o meu, ainda tem um mais forte, né? Tem testemunhos mais fortes e mais impactantes, assim, que eu acho que vocês vão ficar impressionados também. Que mais pra frente eu vou trazer também, que é o testemunho da minha irmã também, né? De muita coisa que aconteceu na vida dela. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Se tiver gostado, deixa o like também. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações pra vocês não estar perdendo nenhum vídeo. E é isso, gente. Tchau pra vocês. Beijo e fiquem todos com Deus.